Convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia em Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Se eu fosse dar um título para esse estudo bíblico, eu diria: Jesus transforma a nossa vida. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo, sou eu o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus. Irmãos, muitas vezes nós percebemos o tempo e nós percebemos o que nós estamos vivendo, mas de repente você para pensar e diz: como o tempo tem passado rápido, como os dias têm sido corridos. Mal começa o mês e nós já estamos findando o mês. A semana inicia e você mal assusta e a semana já está acabando. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Então a oportunidade perdida não vai voltar mais. O que passou não se recupera mais. E muitas pessoas às vezes se indagam, pensam e começam a dizer entre si mesmos: se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, eu teria tomado uma outra atitude em relação àquela situação que eu vivi. Mas isso não é mais possível. O tempo já passou. Interessante que o passado ficou lá atrás e o nosso presente, nós precisamos viver ele intensamente, porque amanhã esse presente aqui será passado. E muitas vezes o que nós plantamos no presente está relacionado com aquilo que nós vamos colher no futuro. Então nós não podemos, como homens, seres humanos, homens e mulheres, perder tempo. O tempo passa. Então, às vezes, você fica atônito, pensando que perdeu algumas oportunidades. Mas quando você olha para o nosso Deus, para Jesus, você vai ver que Ele é atemporal. Ele está acima de todas as coisas, acima do tempo, do espaço. Ele está acima das épocas, acima das gerações. E isso nos dá um alento, porque nós servimos um Deus que não está amarrado no tempo. Ele está acima de tudo isso aí. Ele não está limitado no tempo. Então, Ele é aquele que pode apagar as minhas transgressões que eu cometi no passado. Ele é aquele que pode mudar o meu presente. Ele é aquele que pode me fazer deslumbrar um futuro melhor, porque Ele tem poder para transformar a vida do homem. Então, é maravilhoso nós sabermos que nós servimos um Jesus que dividiu a história da humanidade. Existe o antes e o depois de Jesus. Por mais que os homens não queiram, mas todos têm que dizer: não, isso foi antes de Cristo, isso foi depois de Cristo. Porque Jesus dividiu a história da humanidade. Jesus dividiu a história de todos os homens, de todas as nações, de todos aqueles religiosos que não creem em Jesus. A história está dividida entre o antes e o depois de Cristo. Então, é o momento de nós sabermos que a oportunidade perdida, a palavra maldita, a atitude tomada no passado tem conserto. Jesus muda a sua história. Jesus muda as nossas histórias do passado. E isto Ele fez na vida de várias pessoas. Ele fez, Ele faz e vai continuar fazendo até o dia em que Ele vier arrebatar a igreja. Porque Ele não mudou.
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, irmãos, nós vamos ver isso claramente. Eu vou citar algumas situações em que Jesus apagou o passado, mudou o presente e transformou o futuro dessas pessoas. Nós vemos isso aqui na mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher que olhava para o passado, e o passado dela era complicado. Ela tinha tido 5 maridos e não tinha dado certo com ninguém. Então é uma mulher que olhava para o passado e tinha dor, tristeza, sofrimento. 5 relacionamentos que foram para o espaço. E o presente dela era um presente também frustrante, porque o marido que ela estava não lhe pertencia. Então ela era uma mulher de um passado triste, de um presente frustrante e de um futuro sem esperança de nada. Mas um dia ela encontra com Jesus. Ela encontra com Jesus, aquele que é atemporal, aquele que pode mudar a história, aquele que pode apagar o passado, aquele que pode mudar o presente e te dar um futuro melhor. Ela encontra com Jesus e a partir daquele momento a vida dela é transformada. Jesus conta toda a história dela e ela começa a dizer: veja que tu és profetas, porque me diz tudo o que eu tenho feito. E Jesus continua falando com ela. Ela: parece que tu és o Cristo. E ele diz: eu sou. E ela entende que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Aquilo que os judeus não haviam entendido, a mulher samaritana agora entende. Esse é o Messias, esse é Jesus. E aí diz a Bíblia lá em João 4:29, que ela sai e diz assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ela entendeu que aquele que falava com ela era Jesus, era o Nazareno, Jesus Cristo. E ela entendeu que a partir daquele momento a vida dela havia sido transformada, porque Jesus diz para ela que o passado, em termos, não lhe interessava mais, que o presente ele estava transformando, e o que iria valer agora era daqui para frente. Então agora ela olha para o futuro e ela vê uma esperança, ela vê uma direção, ela vê um sentido na sua vida. Jesus muda a história, Jesus transforma vidas. Nós vamos ver isso também no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 1 a 11, quando os fariseus, os escribas, eles apanham uma mulher em leito de adultério, em pleno adultério, e eles chegam para Jesus e dizem: a lei, Moisés mandou apedrejar até a morte. E Jesus fica olhando para eles, escrevendo na areia, na terra com o dedo. E eles continuam insistindo: Moisés, a lei mandou apedrejar até a morte. E Jesus continua ali, escrevendo na terra. E ele começa a olhar para eles e começa a dizer: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E começa um a um sair da presença daquela mulher. Dos mais velhos aos mais jovens vão deixando a cena. Aquela turba que estava preparada para fazer um espetáculo, aquela turba que estava preparada para apedrejar uma mulher até a morte, sai todo mundo, não fica ninguém. E Jesus, olhando para ela, diz: cadê aqueles que estavam aqui para te condenar? E ela diz: não tem ninguém, todos foram embora. E Jesus, olhando para ela, o que ele diz? Eu também não te condeno. Porque Jesus veio para apagar pecados, veio para mudar a situação, veio para transformar a vida das pessoas. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela: o seu passado acabou, não me interessa mais. O teu presente eu mudei e o teu futuro está diante de você.
vai, não peques mais, anda na presença de Deus e verás a glória do Senhor, verá transformação na sua vida, verá mudança na sua história. Jesus veio para mudar a história dos homens, mudar a história da humanidade. E lá, em Lucas 13, 10 a 17, Jesus encontra uma mulher que há 18 anos andava encurvada, não conseguia olhar para frente. Com certeza, já havia buscado todos os recursos da época, sem ter uma solução para o seu problema. Mas a partir do momento que ela encontrou Jesus, Jesus mudou a história daquela mulher. Ele curou aquela mulher. E agora, ela olha para o passado e está apagado. As pessoas que viram ela andar encurvada, agora vão ver ela andar de pé, olhando para frente. Por quê? Encontrou com Jesus. A história mudou. A história mudou. Se alguém te viu no passado andando encurvado, agora vai te ver olhando para cima, para frente, de pé, na presença do Senhor. Porque Ele é aquele que pega o ser humano todo perdido, sem esperança de mais nada, e coloca de pé. Porque Jesus veio para mudar a história do homem. Jesus veio para mudar a história da humanidade. E se os homens continuam fazendo coisas que desagradam a Deus, é porque não receberam a graça, não receberam o poder de Deus, não aceitaram o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o tempo da nossa ignorância, Ele não leva em conta mais, ficou no passado. E lá em 2 Coríntios 5, 17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus renova a minha esperança. Jesus renova a minha vida. Jesus renova os meus planos. Jesus renova a minha direção. Porque Ele é um Deus que pode fazer tudo além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar nem como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inefáveis e inexprimíveis. Interessante, irmãos, que embora o homem tenha facilidade de lembrar o passado das pessoas, Jesus não se importa com o seu passado. Não importa com o seu passado. Mas os homens sim, sempre eles vão lembrar do seu passado. Porque os homens não têm a graça no coração que tem Jesus. Jesus é misericordioso. Jesus tem misericórdia daqueles que estão em situação complicada. Então, quando nós encontramos com Jesus, Ele é totalmente diferente dos homens. Ele não vai lembrar mais do seu passado. Muitas pessoas ficam atordoadas. Muitos nem dormem direito, lembrando do que fez no passado, lembrando das situações do passado. Mas hoje eu estou aqui como profeta do Senhor, como aquele que está de acordo com a palavra de Deus, com os escritos sagrados. Esqueça o seu passado. Seu passado está morto para Jesus. Seu passado morreu. Jesus apagou tudo, está apagado. Levanta a cabeça, olha para frente, porque da agora para frente é o que vale. Você é nova criatura. Você foi renovado pela presença do Senhor Jesus. Você foi transformado. Não esquenta a cabeça com os homens, porque os homens sempre vão te acusar de alguma coisa. Por mais que você se torne um homem íntegro, de moral ilibada, alguém vai dizer: esse fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro. Mas Jesus não lembra de nada disso. Eu esqueci, eu apaguei. Você é a nova criatura na minha presença. Eu te transformei, eu te remi, eu te renovei. Eu morri na cruz por você. E o sangue que desceu ali estava limpando toda a nódoa, todo o pecado, toda a mancha
que os homens podem ter. Por mais que o homem fosse terrível e pior que o homem pecasse, o maior pecador do mundo, Jesus morreu por ele, para transformar a vida dele. Não importa o que passou, Jesus te dará uma nova chance, uma nova oportunidade, porque Ele é um Deus que sempre nos agracia com novas oportunidades, com novas chances. Então, irmãos, como está escrito aqui em Romanos 4, 17, a parte B, no final, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: o nosso Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, o sonho distante, a possibilidade remota, a expectativa frustrada, tudo que passou, Deus pode mudar. Muitas pessoas perderam o sentido de planejar o futuro, porque ficam apegados ao passado e ao presente que foi frustrante na vida deles. Por quê? Cometeram vários erros, e os erros trouxeram grandes problemas nas suas vidas. Então eles ficam amarrados, frustrados, não planejam mais o futuro. E aí entra a doença da depressão, da tristeza, da angústia. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu mudo a sua situação. Você vai alcançar seus objetivos. Você vai alcançar aquilo que você buscou. Por mais que você tenha caído, não esquenta a cabeça. Porque está escrito aqui, ó, eu não anotei, Salmo 37, verso 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita no seu caminho. Ainda, presta atenção, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia, não ficará prostrado. Então, irmãos, é um momento de nós erguermos a nossa cabeça, olhar para frente, esquecer o passado, trabalhar o presente na presença do Senhor, porque futuro no que te espera é de vitória, é de bênçãos, é de esperança. Mas o presente precisa ser trabalhado. E como? Andar na presença do Senhor, praticar as obras de Deus, caminhar na direção da casa do Senhor, ler a palavra de Deus, orar, jejuar, praticar os ensinos bíblicos. E Jesus fez isto com muitas pessoas no passado também, mudando a esperança daqueles que estavam frustrados por situações que eles estavam vivendo. E eu anotei aqui uma passagem muito interessante, muito conhecida, de uma mulher que sofria do fluxo de sangue. Lá em Marcos 5, 25 a 34, diz a Bíblia que essa mulher lutava 12 anos com uma enfermidade. E ela tinha gastado todos os seus recursos, não obtendo uma direção, uma cura, uma libertação. Então era uma mulher frustrada, porque se alguém dissesse para ela: vai em tal lugar, já fui. Toma tal remédio, já tomei. Não existe pessoas assim? Ela estava totalmente frustrada, sem esperança de mais nada. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus, a fé brotou no seu coração. E ela pensou: Jesus, eu tenho ouvido falar o que Ele tem feito. Por onde Jesus tem passado, eu ouço histórias que Ele tem curado, que Ele tem libertado, que Ele tem transformado a vida das pessoas. Eu vou me dar mais essa oportunidade. Eu imagino que ela disse para ela mesma: eu vou me dar mais essa oportunidade. E ela estava tão entristecida, e por ser mulher e sofrer de uma doença tão terrível na época, era considerada uma mulher imunda, que não podia nem sair pelas ruas da cidade. Ela se esconde no meio da multidão, e ela coloca na mente e no coração: se eu tocar pelo menos as vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. E quando ela entra no meio daquela multidão, e ela toca nas vestes do Senhor, o próprio Senhor Jesus começa a dizer para os seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos ficaram pasmos,
E eles perguntaram: mestre, a multidão te oprime, os homens te apertam, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas Jesus deu uma resposta muito interessante: é porque eu senti que de mim saiu virtude. O toque pela fé, eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher não pôde esconder mais, e ela chegou diante do Senhor e confessou tudo diante dele. E ele disse: vai, minha filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E a partir daquele momento, o passado de dor, de sofrimento, de humilhação estava apagado na vida daquela mulher. Era uma nova história, uma nova situação, porque Jesus entrou na vida daquela mulher. Como é bom servir ao Senhor, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom dizer: eu creio em Jesus. Tem uma outra situação muito complicada, aqui em Lucas 7, 11, 17, que fala da viúva de Naim. Essa mulher era uma mulher muito triste, porque era viúva. E ser viúva naquela época era algo terrível. Se hoje é, imagine naquela época. Porque ela olhava para o passado e ela tinha perdido o marido. E ela olhava para o presente, o filho estava morto. Então ela não tinha passado e o presente estava acabado. E ela olhava para o futuro e pensava consigo: o que será de mim? Os dois únicos bens que eu tinha acabou. O marido está morto, o filho agora também está morto. Então ela podia contemplar, deslumbrar que os dias dela seriam numa casa de abrigo, seria abandonada, seria frustrante na vida daquela mulher. Mas Jesus sempre foi um Deus de misericórdia. Quando ele viu aquele cortejo, ele foi em direção àquele cortejo. E quando ele foi em direção àquele cortejo, que ele falou: mulher, não chores. Alguém poderia dizer para Jesus: como? Essa mulher não tem esperança de mais nada, a vida dela acabou. Ela é uma viva morta. Ela está viva, mas está morta. Não tem esperança de mais nada. Mas quando Jesus disse: não chores, é porque ele estava mudando a história dela. Ele toca naquele menino, o menino se coloca, se senta, está curado, está com a sua vida de volta. E aquela mulher pode dizer e olhar para o futuro e pensar: agora eu voltei a ter esperança, porque eu agora deslumbro que eu terei uma nora, que eu terei netos e que eu terei um amparo, porque Jesus mudou a história daquela mulher. Irmãos, como é bom nós servimos um Deus que está acima de todas as coisas, do tempo, do espaço, que pode todas as coisas, que nada é impossível para Ele. Esse é o Deus que nós servimos, que nós clamamos, que nós entregamos as nossas vidas a Ele. Interessante que isso aconteceu também com Marta e Maria. Quando Lázaro adoece, que elas mandam chamar Jesus, e Jesus, na visão de Marta e Maria, ele demora a chegar até eles. E quando ele chega, Lázaro já havia morrido. E quando Marta e Maria veem Jesus, eu imagino que elas pudessem dizer: o Senhor chegou atrasado, não tem mais tempo, não tem mais nada a fazer, Lázaro está morto. Mas Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem seu tempo determinado. E o tempo determinado do Senhor Jesus não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas Ele tem o seu tempo determinado. Na verdade, elas mal sabiam que algo muito maior iria acontecer, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Foi um milagre ainda maior. Então, irmão, não preocupa não. Às vezes você pode pensar: mas está atrasado, está demorando. Não, tudo tem seu tempo determinado. E tudo acontece na hora dele. Não é na minha hora, não é na sua hora. Para nós, às vezes, nós entendemos assim. Mas para o Senhor Jesus, não é desse jeito. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele contempla o seu ontem, hoje, já sabe o seu amanhã.
Ele sabe todas as coisas. Aquilo que eu disse no começo, Ele é atemporal, não está preso a nada. Então Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E as nossas limitações, como ser humano, diante dEle, não é nada. Não é nada. E através do Espírito Santo que Jesus ortogou à igreja, e a você e a mim, nós já vencemos o tempo e o espaço. No Senhor Jesus nós podemos romper limites das nossas limitações. Nós podemos aceitar, através de Jesus, da sua ajuda, que tudo será realizado de acordo com a sua vontade nas nossas vidas. Que tudo tem seu tempo. Foi isso que aconteceu na vida de cada uma dessas pessoas. Eles passaram por frustrações, por enfermidades. Imagine uma pessoa que ficou 12 anos com fluxo de sangue, outra ficou 18 anos, mas chegou a hora. E quando chega a hora, Jesus muda a história. Porque aquela era a hora. Não era antes. Ele teria que passar por aquela situação. E às vezes nós não podemos entender, porque somos limitados, como homens e mulheres que somos. Mas a partir do momento que nós entendemos a proposta do Senhor Jesus, nós vamos entender que tudo está de acordo com a sua vontade. Irmãos, e nós também, nós precisamos reconhecer que necessitamos de uma atitude nossa, para transformar as nossas vidas. E essa atitude é o quê? É a busca pelo Senhor Jesus. Eu gosto muito da passagem do cego Bartimeu. Quando Jesus está passando por Jericó, e que ele sente, através da vibração do terreno, que uma multidão está passando por aquele lugar, e ele então pergunta às pessoas que estão ali, e ele diz assim: quem é que está passando? Talvez ele pudesse entender que fosse a comitiva de um imperador, que fosse a comitiva de um grande homem rico, que pudesse dar boas somas de dinheiro a ele, boas esmolas. Mas quando alguém diz para ele: quem está passando é Jesus de Nazaré. Quando alguém diz para ele: é Jesus de Nazaré que está passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não parava mais. Por mais que as pessoas tentassem frear Bartimeu, ele gritava mais alto ainda, porque ele tinha uma certeza que ali estava a solução do seu problema. E ele gritando, gritando, gritando. E quando você clama, você clama, você clama, Jesus te ouve. Jesus te ouve. Jesus ouviu o clamor do cego Bartimeu. E ele mandou chamar o cego Bartimeu. E ele falou: o que tu queres? E ele foi claro: que eu veja. E a partir daquele momento ele ficou são. E o passado dele de mendicância, o passado dele de cegueira, a partir daquele momento estava apagado. Agora ele enxergava e muito bem. E agora ele olhava para o futuro e ele poderia ser um comerciante, um funcionário público. Ele tinha esperança, porque Jesus vem na vida das pessoas para dar esperança. Para dar esperança. Para que aquela pessoa entenda que através de Jesus tudo é possível ao que crê. Pela fé nós podemos alcançar as bênçãos de Deus. Então, irmãos, Jesus, Ele transforma a nossa vida. Sem esperança que outrora vivíamos, tão somente o aqui e agora, em uma vida de esperança. Ele veio para isso. Ele transformou a vida desses personagens que eu citei. Mas eu quero deixar bem claro que Jesus não mudou. Hebreus 13:8. Lembra dessa passagem? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, não olhe para a Bíblia, não olhe para a palavra de Deus como uma história do passado. Olhe como algo que aconteceu, real, e que acontece no presente e vai acontecer no futuro se Jesus não voltar. Lá em Romanos 8:18, Paulo diz: porque para mim
tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, Jesus transformou a vida daquelas pessoas, e Ele transforma a sua vida hoje e todas as vezes que você buscar a sua presença. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando, agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos na presença dEle, e que você possa entender que você não é mais limitado pelo tempo e nem pelo espaço. Em Cristo Jesus, eu não sou mais limitado pelo tempo, não sou mais limitado na minha esperança, não sou mais limitado no espaço, porque tudo isso Jesus Cristo já fez. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor do tempo, e em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas. Mas também eu tenho que entender que a partir do momento que Jesus encontrou com todos esses personagens, sempre Ele disse alguma coisa para eles. Para um Ele disse, vai e não peques mais. A outra Ele disse, a tua fé te salvou. Ou seja, continua nesse ritmo. Tem uma condição, é que nós precisamos sempre estar na presença dEle. Nós não estamos na presença do Senhor Jesus somente para alcançar benécias, bênçãos, mas também para glorificar o nome dEle, para agradecer, para ser grato por tudo que Ele fez na minha vida e na sua vida.